Bom, vamos lá, galera. Mais uma vez começando aqui a nossa aula, tá? A aula do livro de vocês de número 34, tá? Nós vamos continuar falando um pouquinho sobre o perfil profissional, entender como funciona, né? E melhorar cada vez mais como profissionais do futuro. Afinal de contas, nós precisamos, né, melhorar cada vez mais. O mercado está carente por profissionais, então corram atrás, tá? Sejam profissionais cada vez melhores. Então vamos lá. Quando a gente fala de profissional, né, em si, nós temos que entender um pouquinho do mercado de trabalho, tá? O mercado de trabalho, ele é bem amplo, tá? Tá um pouquinho difícil nos dias atuais, então quanto mais vocês se esforçarem para serem melhores, né, como profissionais, mais fácil vai ser para você entrar no mercado de trabalho. Então, vamos lá entender um pouquinho algumas coisas, tá? Vamos entender um pouquinho isso aqui, ó, estágio. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar desse termo chamado de estágio, né? O estágio é parte fundamental para melhorar, né, o desempenho dos trabalhadores em si. Só para a gente entender aqui, ó, em setembro de 2008, foi sancionada e decretada a lei número 11.788/08, como conhecida como Lei de Estágio no Brasil. Mas qual que é a finalidade dele? O estágio é uma porta de entrada para a área escolhida, pois não exige experiência. Para as graduações, ele é obrigatório. Então, você está na faculdade, você obrigatoriamente vai ter que fazer um estágio. Se você não estava esperando por isso, quando você está fazendo sua faculdade, acreditem, agora vocês são obrigados a fazer estágio. Tá? Porque na faculdade vocês aprendem a parte mais teórica do conteúdo. Então você precisa colocar a mão na massa, fazer em prática aquilo que você já aprendeu. Então, é uma parte extremamente de extrema importância da graduação de vocês, tá? Com uma carga menor, já, né, que a jornada integral, geralmente são 6 horas por dia, no máximo 30 horas semanais para estudantes do ensino superior. E duração menor de contrato, até 6 meses, tá? O estágio é uma boa para quem sonha em trabalhar na área desejada. O único problema, vamos colocar bastante aspas aí, né, no problema, é que o estágio ele não é registrado na carteira de trabalho. Então, não fica o registro em carteira de trabalho, tá? Que é o regime CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, tá? É um grupo de leis que tem para os trabalhadores registrados. Embora não crie vínculo empregatício, o mesmo é uma ótima forma de iniciar na vida profissional. Então, é interessante fazer o estágio pelo fato de você começar em uma carreira profissional, tá? Infelizmente, ele não tem a comprovação diante da carteira de trabalho, perante a consolidação das leis do trabalho, mas é uma porta de entrada e tem um documento registrado, um contrato, né, como estágio, como estagiário, para você poder comprovar que você participou daquele programa de estágios, tá? O empregador não é obrigado a conceder benefícios para você. Você não tem direito a vale alimentação, você não tem direito a vale transporte, direito, tá? Não significa que o empregador não vai dar, né? Ele não é tão ruim assim. Você não tem direito a férias, não tem direito a fundo de garantia, não tem direito nem a salário, para vocês terem uma breve noção. Porém, a maioria das empresas optam por te dar aí, pelo menos um vale transporte, te dar uma ajuda de custo, né, para você se locomover, ou então para você se alimentar, ou então para você ter algum dinheiro, algum tipo de renda, né, para que você se mantenha ali no estágio, pelo menos pelo período de 6 meses ali dentro daquele programa de estágio, tá? O estágio deve estar de acordo com o curso matriculado pelo estagiário. Então, não posso fazer um estágio na área de administração se eu estou estudando, por exemplo, ciências da computação. Não faz sentido eu fazer um estágio em uma área, sendo que eu estudo outro, tá? Então, não vai ajudar em nada se você fizer de áreas diferentes. A menos que essa área que você esteja estagiando faça parte do quadro da carga horária, né? Do quadro de cursos que você vai aprender lá dentro da faculdade. Aí faz sentido você fazer um estágio diferente do comum, né? Diferente do que você está estudando. Aí não tem problema nenhum.
tá? E também há uma quantidade de estagiários por empresa. Não é assim, coloca tudo estagiário aí, tá tudo certo. A empresa não pode contratar o quadro inteiro de funcionários como estagiário. Tem um número máximo de estagiários que a empresa pode ter. Se a empresa tiver de 1 a 5 empregados dentro da sua empresa, um deles pode ser estagiário. De 6 a 10, até 2 estagiários, 1 ou 2. De 10 a 25, até 5 estagiários. Acima de 25 empregados, até 20% dos funcionários pode ser no formato estagiário. Tá? Então, as empresas não podem simplesmente contratar todo mundo como estagiário e pronto, acabou. Tá? Tem que ter uma quantidade mínima de funcionários no padrão CLT para poder ter o seu estagiário. Não é simples assim chegar lá e coloca um monte de estagiário para trabalhar. Tá? Uma coisa importante, extremamente importante, cuidado ao escolher a empresa em que vai estagiar, pois o estágio é muitas vezes a porta de entrada para a sua vida profissional. Então, você tem que saber escolher muito bem, né, a empresa, o estágio, a oportunidade que tem disponível para você. Ver se tem algum tipo de benefício, algum tipo de remuneração ou ajuda de custo, para poder te ajudar. As empresas geralmente pagam aí pelo menos uma ajuda de custo, né, para o seu estagiário. Te dá o vale transporte, geralmente, não são todas, tá? Mas geralmente te dá um vale transporte, te dá uma ajuda de custo para poder você se sentir mais confortável em estagiar naquela empresa. E como que eu encontro isso? Aqui, ó. Tem vários websites que você pode se cadastrar e fazer aí a ingressão nesse quadro de estágios. Até hoje, a CIE e a NUB manda ainda e-mail para mim para tentar fazer estágios, né? Porque como eu estou ainda matriculado na faculdade, eles mandam para mim várias oportunidades de estágio. Não é necessário para mim, afinal de contas eu trabalho numa empresa onde faz parte do meu curso na faculdade, então eu posso fazer um contrato de trabalho como estagiário lá para a UNET do Tatuapé, né? Então tem essa possibilidade, é bem legal, bem interessante. Depois que vocês fizerem o seu cadastro como estagiário, chegou a hora de escolher, né, o primeiro emprego. Onde é que você vai começar mesmo? Não coloquem na cabeça a seguinte frase: qualquer coisa serve. Não coloque isso na cabeça, tá? Não pensem dessa forma. A partir do momento que você pensa dessa forma, você está se sujeitando a qualquer tipo de trabalho. Não estou dizendo que o trabalho é ruim ou que o trabalho é bom, que é bom, né? Eu estou dizendo que não se deve ser sujeitado a fazer qualquer tipo de trabalho. Tem que fazer o tipo de trabalho que você gosta de fazer ou que você esteja apto a fazer, tá? Não aceite qualquer tipo de trabalho. Procure a melhor oportunidade disponível para você. É a melhor coisa que eu posso dar como indicação, como sugestão para você. Comece no seu primeiro emprego com aquilo que você realmente gosta, porque senão até você alcançar, entender e enxergar qual é o melhor emprego para você, vai demorar e vai te custar um bom tempo, né, como profissional, tá? Então vamos lá. Ninguém inicia a sua vida profissional do topo. Ponto importante, tá? Não pense que você vai entrar na empresa como se você fosse o dono, o gerente da empresa. Todos começam de baixo e vão crescendo profissionalmente ao longo dos anos. Uma carreira profissional de sucesso é construída a longo prazo. Não pensem vocês que para você ser um excelente profissional, você vai começar lá como um líder de um departamento. Você vai começar como um funcionário, né? Como um subordinado dentro da cadeia hierárquica da empresa. Você vai começar obedecendo regras, obedecendo ordens, obedecendo pedidos, né, que o seu líder imediato faz para você. E você vai crescendo com o passar do tempo. É de longo prazo, tá? Às vezes esse longo prazo pode ser meses, pode ser tipo depois de 2 anos, depois de 3 anos, depois de 10 anos trabalhando com aquele cargo, é que você vai ter um cargo bem alto, recebendo um salário bem alto também, tá? Alguns jovens, ao iniciar sua vida profissional, querem cargos com a melhor remuneração e status. Quando surge uma oportunidade de emprego mais simples, recusam. Não se iluda, uma empresa nunca dará um cargo de alta exigência para alguém sem experiência, tá? Então, mesmo que possa aparecer oportunidade para você bem simples, como por exemplo, atendente
ou então suporte técnico de telemarketing, atendente de telemarketing, telemarketing ativo, telemarketing receptivo, pode começar a partir desse ponto, desde que seja da área que você goste, tá? Então não pense você que você vai começar recebendo o melhor, maior salário possível, tá? Não é assim que funciona. Você começa de baixo, começa do zero. Eu comecei como professor auxiliar na UNET. Hoje eu sou o professor mais bem remunerado daquela unidade e de algumas unidades também. Tem unidade que os professores não recebem o mesmo salário que eu. Mesmo não sendo um salário tão alto assim quanto eu realmente gostaria, ainda assim é o maior salário da unidade, tá? Então você vai crescendo, vai evoluindo com o passar do tempo, tá? Empresa busca candidatos para a vaga de analista de sistema sênior. Empresa busca candidatos para a vaga de web designer júnior. Vocês já ouviram falar dessas informações? Eu tenho certeza. Vocês já ouviram alguma vaga de emprego chamada sênior, júnior, pleno? Já ouviram, com certeza. Não é nenhuma pergunta, é uma afirmação. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Pelo menos ouviram falar. Podem não ter visto ainda a oportunidade com esses termos. Mas cada um desses termos significa uma coisa específica, tá? Como funciona? 3 tópicos básicos, tá? Pelo tempo de trabalho em uma empresa, pelo nível técnico ou acadêmico, quanto você conhece, de forma comprovada através da faculdade, por exemplo, ou através de cursos técnicos que você faça, ou habilidades interpessoais e intrapessoais, aquelas habilidades que você vai adquirindo com o passar do tempo, tá? O formato trainee é quando você tem pelo menos ali um tempo de experiência, né, de 2 anos mais ou menos, você pode e vai ser considerado como um profissional na categoria trainee, tá? Que geralmente é um recém-graduado ou está se graduando e faz tarefas específicas, né? Ó, tarefas de pequena ou média complexidade na área que ele está, que ele estudou, que você está estudando, sob supervisão. Então, alguém vai ficar sempre supervisionando você. Essa é a regra base. O júnior, quando você tem, no mínimo, né, tem até 5 anos. Então, de 2 anos até 5 anos, você já pode ser considerado ali como um profissional júnior da área. Que é você acabou de terminar sua graduação ou está terminando a graduação, né, e você vai trabalhar com funções de procedimento simples ou que não exigem profundo conhecimento em um ramo de atuação. De 6 a 9 anos, a gente chama a categoria de pleno, tá? A categoria pleno é uma categoria que você precisa de pelo menos 6 a 9 anos de experiência naquela área em específico, tá? E aí você tem ali, já na parte de pós-graduação, já é o ideal você ter ingressado na parte de pós-graduação, e você vai fazer atividades mais específicas, tá? Que exigem profundo conhecimento naquilo. Por exemplo, eu sou considerado dentro da UNET como professor pleno, né? Eu já trabalho lá há mais de 6 anos, né? Já estou no meu 8º ano de trabalho e eu tenho profundo conhecimento nas áreas que eu leciono para os meus alunos. Então, no mercado de trabalho, desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de aplicações para web, design digital. Então, eu tenho conhecimento pleno nesses assuntos específicos. Então, eu sou considerado como professor pleno, porque eu tenho um total conhecimento nesse conteúdo. A partir de 10 anos de experiência em uma determinada área, a gente chama ele de sênior. É aquela pessoa que tem um alto nível de conhecimento. Geralmente é aquele que toma decisões a respeito de projetos, toma decisões a respeito de funções, de tarefas, de atividades. Tá? É o ideal que ele já esteja pós-graduado, já tenha a sua pós-graduação, é o ideal, que é 10 anos, como naquela área, ele já tem a sua pós-graduação. E as atividades principais dele é tomar decisões, age de forma autônoma, com base no conhecimento e experiência adquiridos ao longo da carreira, gere pessoas e projetos. Então, é aquela pessoa que vai fazer a gestão de projetos, gestão de pessoas, é um coordenador, é um supervisor, coisas desse tipo. Geralmente, é pelo menos uns 10 anos, até uns 10 anos de experiência que é necessário para você ser considerado como um gestor, um gerente, um coordenador, um supervisor de um determinado departamento.
Não adianta você querer antecipar isso, porque você vai acabar sofrendo muitas frustrações e você vai acabar tendo muita dificuldade, porque te falta experiência na área. Não é porque você é bom na atividade ou porque você é ruim. Não é isso que interfere. É a experiência, conviver com aquela área. Então, o recomendado mesmo é aproximadamente 10 anos, no mínimo, de experiência. Se você tiver esse tempo de experiência naquela área, aí você vai ter muito mais facilidade para tomada de decisões, saber o que é melhor, o que não é bom, para onde agir, para onde ir, o que fazer, o que manipular, o que falar com as pessoas e tudo mais, tá? E a última aqui a gente chama de profissional master da área. Esse aqui tá, né, já alcançou o topo da sua carreira. Geralmente é aquele que possui uma pós-graduação, no mínimo, né, tem alguma formação em gestão de recursos ou pessoas, ou da área especificamente, e ele atua geralmente fora dos processos, né, de supervisão ou demandas. Então, ele literalmente é o cara que manda na bagaça toda, tá? Essa parte como master é aquela pessoa que já está mais apta a gerenciar um projeto, a tomar conta de um projeto, certo? Então, como eu falei, mostrei para vocês, existem áreas específicas, né? Existem informações específicas para a gente poder trabalhar. Então, não pensem vocês que vocês vão começar como sendo o melhor profissional, ganhando o maior salário e sendo o melhor do mundo. Não é assim que funciona. O mercado de trabalho, você tem que ir subindo de degrau em degrau. Não adianta você querer sair correndo e pular 4, 5 degraus na escada. Você vai acabar escorregando, tropeçando e caindo, batendo a cabeça. Isso vai te prejudicar muito, vai te frustrar demais. Então, o ideal é que você entenda que você não começa do topo, você começa de baixo e vai subindo de degrau em degrau, de pouquinho em pouquinho, tá? E ao longo da sua carreira, como a gente viu aí na apresentação, né? Pode demorar até 15 anos ou mais para você alcançar ali o auge da sua carreira profissional, tá? Não pense que é da noite para o dia, que é do primeiro ano para o terceiro ano no máximo, você já vai estar o melhor na sua área. Não é assim que funciona, tá? Demanda experiência, você tem que viver aquela profissão. Se você não viver aquela profissão, você não vai conseguir ser o melhor na sua profissão, tá? É isso que está faltando hoje no mercado de trabalho. Pessoas que têm essa consciência, pessoas que têm essa experiência. E o mercado está muito carente disso. E às vezes as pessoas não prestam atenção nesse tipo de informação e acaba querendo avançar demais onde não se deve, tá? Toma bastante cuidado. E para que você consiga alcançar, existe aí um termo, né, bem popular na parte de gestão de pessoas, que é isso aqui, CHAVE, chave, né? Obviamente, a abreviação de alguns termos específicos, né? E vamos entender um pouquinho o que é essa evolução da sua carreira, para você investir em você mesmo, tá? Essa é a parte fundamental para você se tornar um bom profissional, saber investir em você mesmo, investir na sua carreira. Começando pelos 3 termos iniciais. CHA, tá? É conhecimento, tudo aquilo que você aprendeu. Espera aí só um pouquinho, tá, gente? Então, ó, conhecimento é a primeira parte, né? O quanto você aprendeu de conteúdo, o quanto você obteve de conhecimento, o quanto você estudou. Então, quanto mais você estudar, é melhor para você. Vai aumentar ali a sua carreira, tá? Então, conhecimento é o saber, o conhecimento prático que tenha valor para a empresa. Então, aquilo que você conhece de informação tem valor para a empresa. Então, quanto maior o seu nível de conhecimento, melhor é. Só que ainda falta habilidade, que é a capacidade de você transformar tudo isso que você sabe em algo prático, em algum resultado. Por exemplo, eu tenho conhecimento muito bom, modéstia à parte, eu tenho conhecimento muito alto em desenvolvimento de páginas, em programação de sistemas, em desenvolvimento de aplicações para a internet. Mas eu estou trabalhando numa empresa que precisa ensinar isso para as pessoas. É diferente eu saber usar e saber ensinar. Então, a habilidade que eu preciso demonstrar dentro da empresa que eu trabalho atualmente é como eu ensino as pessoas.
né? Então, é algo muito importante a gente saber ajustar a nossa habilidade, tá? Saber como transmitir essa informação que nós temos conhecimento de forma prática, mostrando que realmente é possível, que existe realmente aquilo. E a atitude também é importante. É a ação assertiva, proativa, é ter iniciativa, característica valorizada pelas empresas. Então você tem que iniciar, tem que fazer, colocar a mão na massa, puxar as mangas aqui e vamos fazer, vamos praticar, vamos colocar em prática tudo aquilo que eu realmente tenho conhecimento com a habilidade que eu adquiri com o passar do tempo, tá? Então conhecimento é o estudo, basicamente falando. Habilidade é você praticar aquilo que você aprendeu. E a atitude é você colocar em prática, colocar a mão na massa, fazer o que você aprendeu de forma correta e de forma coerente, tá? Todas as características são importantes e, portanto, devem ser valorizadas por igual. Não adianta conhecimento sem habilidade e ação, e assim por diante, tá? Então você precisa ter tanto conhecimento quanto habilidade e fazer os dois acontecerem juntos, ter a ação, fazer as coisas realmente acontecerem, independente do que você pratica, do que você trabalha, do que você faz realmente na sua carreira. Beleza? Essa é uma coisa muito importante. Isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês, como os futuros profissionais que eu estou tentando criar aqui, tá? Que vocês precisam aprender cada vez mais coisas. Sim, precisam aprender cada vez mais coisas. Precisam colocar a habilidade em prática, tentar fazer, praticar bastante e ter atitude para na hora que for preciso fazer alguma coisa, fazer e não deixar para depois, tá? E aí vai uma bronquinha para quem ainda não me entregou as atividades, não precisa responder. A bronquinha para quem não me entregou ainda as atividades, tá? Façam as coisas que eu peço, porque você está treinando tanto o seu conhecimento quanto as suas habilidades e as suas atitudes. As empresas gostam de pessoas que têm atitude, principalmente, tá? Então coloquem a mão na massa, pratiquem de verdade, façam as coisas de verdade, beleza? Vamos lá, continuando aqui. Tenha em mente que você apenas será competente em sua profissão a partir do momento em que dominar bem o conhecimento a respeito dela, for capaz de aplicar esse conhecimento para produzir algum resultado e, principalmente, tiver a atitude necessária para realmente fazer isso acontecer. Não adianta só falar assim, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, e no final das contas não fazer nada. Tem que realmente fazer. Tem que arregaçar as mangas e fazer as coisas, tá? Durante muitos anos, esses fatores eram suficientes para você se manter em seu emprego. Mas, atualmente, empresas e colaboradores passaram a considerar outros fatores antes de conhecer um ao outro, que são os valores e as emoções. Isso aqui é um pouquinho mais complexo de entender agora, tá? Porque, assim, conhecimento, habilidade, ação, sinceramente, qualquer pessoa consegue ter. Qualquer pessoa consegue fazer. Qualquer pessoa consegue conhecimento hoje em dia. Qualquer pessoa consegue habilidades, praticar bastante aquilo. E qualquer pessoa consegue agir da forma correta, de acordo com o seu conhecimento e suas habilidades. Mas valores e ação, nem todos conseguem. É isso que as empresas estão procurando nos profissionais de hoje em dia. Tá? Vou pausar um pouquinho agora o vídeo, que eu vou ter que iniciar de novo a gravação. Tá bom? Então, vamos entender bem o que são esses valores e essas emoções. Isso é extremamente importante, as empresas prezam muito por isso nos dias atuais, tá? Então, vamos lá. Os valores são fazer parte de uma família sólida, ter relacionamentos duradouros, buscar laços de amizade, valorizar a educação e o trabalho. O que isso significa exatamente? Os valores são as coisas sentimentais, são coisas que dão realmente importância. Por exemplo, um exemplo bem legal. Para vocês entenderem bem o valor, tá? Esse fone de ouvido que eu tenho é um fone de ouvido Bluetooth, né? Teve aluno que já falou assim, nossa, como ele é chique, é um fone de ouvido da JBL. Não é original da JBL esse fone. Tá? Para começar por aí. Não é original, tá? Foi um que eu encontrei rapidamente, estava precisando rapidamente achar um fone. Eu falei assim, vou pegar esse aqui mesmo e já era. Achei na barraquinha, né? Foi caro, não foi barato, obviamente, mas
Achei. Ele teve um custo. Teve um custo. Um custo X. Porém, ele tem um grande valor para mim. Por quê? Graças a esse fone Bluetooth, aqui é que eu consigo andar de ônibus tranquilamente, né, antes da nossa quarentena, eu consegui andar de ônibus tranquilamente, ouvindo minhas músicas, meus podcasts que eu gosto tanto de ouvir, e não tinha aquele fio pendurado, prendendo nas coisas quando eu estava andando de ônibus. Isso para mim é extremamente, isso é excelente para mim. Porque a pior coisa que tem é você tá com fone de ouvido e encostar, passar em algum lugar, prender o fone de ouvido, arranca da sua orelha, quebra o fone de ouvido. Isso é ruim para mim, ao meu ponto de vista. Então, ele é importante para mim. Então, o valor nada mais é do que a relevância, a importância, algo agradável que alguma coisa ou alguém impõe mediante a alguma situação. Isso que significa valor. E as empresas valorizam isso nos funcionários. O que ela espera de um funcionário, por exemplo? Que o funcionário seja educado, que ele seja amigável, que ele não arrume confusão por qualquer motivo. Isso é ter valor para a empresa. Que ele esteja ali para trabalhar de verdade, não para passar tempo, não apenas ir por qualquer coisa ou apenas interessado no salário. A empresa quer que você, como funcionário, seja alguém que dê valor à profissão que você escolheu. É isso que significa ter valor. Tá? É algo muito mais do que simplesmente ter dinheiro, ter algum gasto, ter algum custo, ter algum ganho. É o estado final de como a situação vai ficar após você ter algo. Né? E pode ser dinheiro, pode ser presente, pode ser brinquedo, pode ser alguém te chamando de amigo, qualquer coisa desse gênero é considerado como valoroso. Tá? É isso que significa ter valor. E as empresas prezam isso nos seus funcionários. Elas buscam esse tipo de situação, esse tipo de comportamento no seu funcionário. Então, ainda que você não seja funcionário de uma empresa, que você ainda vá se tornar um funcionário da empresa, aprenda a fazer de você mesmo alguém valoroso, tá? Então, continuando. E as emoções, né, são reações observadas quando somos expostos a situações de pressão ou estresse, sem as quais não seria possível perceber o que está acontecendo. Portanto, o controle das emoções ou inteligência emocional diferencia os profissionais bem-sucedidos dos demais. Tem que ter inteligência emocional, tem que saber medir exatamente o momento de você expressar as suas emoções. Não é todo o tempo que todos nós estamos bem. Às vezes acontecem situações na nossa vida pessoal ou na nossa vida profissional que abalam a nossa situação emocional. Então a gente precisa aprender a controlar essas emoções para que a gente tenha um pouquinho mais de profissionalismo, vamos chamar assim, né? Não é tão irrelevante assim, mas para que a gente seja um profissional mais bem sucedido. Para você não confundir, por exemplo, uma emoção com uma coisa que seja razão. Um exemplo bem claro é, por exemplo, se o seu líder imediato te fizer uma crítica. Se você levar isso no lado emocional e particular e agir de acordo com a emoção daquele momento ao qual você levou aquela crítica, talvez não seja muito agradável o resultado dessa reação emocional que você teve. Então, aprendam a ter inteligência emocional. Não expressem com tanta facilidade as emoções que vocês têm. Usem apenas as emoções que são necessárias dentro do ambiente de trabalho. Por isso que muitas vezes, na hora que eu estou na aula com vocês, eu faço muita brincadeira, tento expressar muito mais emoção do que realmente é no conteúdo, para que vocês vejam o lado divertido, o outro lado, porque geralmente é chato aquelas partes, quando eu estou brincando mais, fazendo mais emoção do que o que deveria. Geralmente é chato, por isso que eu tento controlar o máximo possível. Aprendam a ter inteligência emocional, sejam inteligentes emocionalmente falando, saibam controlar as emoções de vocês. A raiva, a tristeza, o amor, tudo isso tem que aprender a controlar, tá?
que a partir do momento que a gente aprende a controlar todos esses sentimentos, todas essas emoções, se torna muito mais fácil de lidar com as situações do dia a dia. E, consequentemente, vai afetar, alterar positivamente ou negativamente o nosso lado como profissional. Tá? Uma dica de alguém que é profissional, que trabalha muito tempo com a mesma profissão, trabalha com 2 profissões hoje em dia, né? A mulher que se casar comigo vai poder falar que meu marido tem 2 empregos, tá ligado? Tipo, a Rochelle que todo mundo odeia Cris, né? Então, é basicamente essa a ideia. É você saber controlar suas emoções. Não é todo o tempo que a gente está bem, óbvio. Você não é obrigado a ficar fazendo sorrisinho para todo mundo. Isso é óbvio, tá? Mas controle as suas emoções, principalmente as emoções negativas, que são as que ficam mais evidentes, tá? Aquelas que ficam mais evidentes você tem que aprender a controlar de verdade, para você não acabar se tornando o cara chato, o cara mal-humorado, né? A pessoa que sempre está de mau humor, sempre está encrencando, sempre está em raiva. Tente não transparecer essas emoções para as pessoas ao seu redor. É uma dica, beleza? Vamos lá, continuando aqui. Então, conhecimento, habilidade e atitude são muito importantes, porém, no mundo atual, uma relação profissional baseada em confiança, né, que são os valores, e compreensão dos fatos, que são as emoções, saber lidar de forma compreensiva com as situações, irá aumentar o compromisso dos colaboradores com os objetivos da empresa. E aí você pode começar a buscar a sua oportunidade de emprego tranquilamente, sem nenhum peso na consciência. Aprendam a controlar as emoções de vocês, tá? E aí tem alguns sites aqui que vocês podem usar para poder procurar, né, a sua primeira oportunidade dentro do mercado de trabalho. Ou a segunda, ou a terceira, novas oportunidades, novos ramos de atividade, talvez. Beleza? Tem aí a Cato, InfoJobs, LinkedIn, empregos.com e Manager, tá? São 5 websites aí que eles ainda funcionam, tá? Cato e InfoJobs funcionam bem, se você souber usar, né? Então, tá aí uma coisa que vocês podem fazer, já é o cadastro na Cato ou na InfoJobs. Toma bastante cuidado na hora que você estiver fazendo o cadastro, perdão. Toma bastante cuidado na hora que você estiver fazendo o cadastro, porque tanto qualquer um deles, tá? Qualquer um, todos eles, na verdade, tem a sua versão gratuita e tem a sua versão paga. A versão gratuita te oferece menos possibilidades de conseguir encontrar uma vaga de emprego. Só que a gente está sem dinheiro, está sem emprego, então dá para ficar pagando a versão paga, né? Fica meio complicada a situação. Mas todos eles têm a versão gratuita, onde você pode fazer o cadastro e de forma gratuita participar das oportunidades de emprego, visualizar todas as oportunidades de emprego e quem sabe se candidatar para uma vaga de emprego bem legal, né, no mercado de trabalho. Só uma delas, que é bem interessante, inclusive, que é essa daqui, ó, LinkedIn. Já ouviram falar dela? Provavelmente alguns sim, outros não. Tá? Vou dividir aí 50%. Dentre os que já ouviram falar dela, já sabem que ela é uma rede social, assim como qualquer outra rede social. Só que a diferença é que é uma rede social para profissionais, para quem nunca ouviu falar. O LinkedIn, ele é uma rede social feita para profissionais. Então, são empresas, geralmente, que colocam informações a respeito de oportunidade de emprego dentro dessa rede social e os profissionais da área específica têm acesso a essas informações e entram em contato com a empresa. É como se fosse um Facebook do jeito certo, né? É como se fosse uma rede social de verdade para você encontrar uma vaga de emprego. É uma das melhores formas de você conseguir um emprego hoje em dia é no LinkedIn, se você já é um profissional da área. Se você ainda não é um profissional já estabilizado na área, aí é melhor você procurar outros portais, como por exemplo a Cato, a InfoJobs, Empregos e a Manager, tá? Manager tem oportunidade para as duas, tá? Tanto para profissionais novos quanto para profissionais já experientes. Tem ali uma forma diferenciada de poder visualizar as coisas. Beleza? Então, a tarefa de vocês dessa semana é fazer aí o cadastro nas redes, né, para poder se conseguir a sua oportunidade de emprego. Beleza? Vou deixar lá no Classroom, tá? Os links de novo para quem não conseguir visualizar, tá? Não conseguir digitar direito, talvez pelo que está escrito no livro. Vou deixar lá algumas opções e vou deixar algumas informações que podem ser úteis para vocês também. Beleza?